Olá! Nessa aula vamos aprender a trabalhar com a função cerro, uma função de tratamento. Vamos lá então! Vejam só então, função cerro, uma função de tratamento que corrige um determinado intervalo substituindo o valor de acordo com o resultado que você especificar. Primeiro passo. Minimizei aqui a guia de ferramentas, certo? Página inicial, duplo clique, eu minimizo. Duplo clique, maximizo, tudo bem? Perfeito. Só para enxergar nosso conteúdo por um todo. Primeiro passo, olha o que nós temos. Nós temos um banco de dados, certo? Um banco de dados onde nós iremos buscar informação. E aqui no caso, uma tabelinha onde iremos realizar o preenchimento da mesma. Um primeiro passo que nós vamos fazer aqui, fabricante, bebida e preço, certo? Fabricante, bebida e preço, nós temos aqui na tabelinha. Então nós vamos buscar este conteúdo na tabela, certo? Código produto é o valor que eu vou procurar, porque o código produto é o primeiro campo da nossa tabelinha. Então, a partir do código, eu vou trazer a informação de fabricante, a informação de bebida e a informação de preço, ok? Vamos lá então. O código eu quero que vocês forneçam dessa forma aqui, ó. Número 1, Enter. Eu digitei 1, dei um Enter, selecionei a célula do 1, a alça de arraste, clico na alça de arraste, seguro e arrasto, endereçamento relativo. Mas, se eu simplesmente fazer isso e arrastar, eu vou ter a projeção daquele conteúdo para baixo, não é isso que nós queremos. Ctrl Z, eu vou segurar com a mão esquerda o Ctrl, lembram? O Ctrl aqui eu vou ter um endereçamento em série. Muito bem, tenho ali todos os códigos, muito bem. Vou buscar agora, vou procurar o código lá no banco de dados. Como que eu faço isso? Função proc. No caso, qual proc? Proc H, proc V, de acordo com a nossa tabela. A tabela vai fornecer qual proc eu tenho que realizar, certo? Minha tabela, no caso, está organizada na vertical, um dado, uma informação debaixo da outra. Se a verticalidade é a organização da tabela, então é o proc V, certo? Uma procura vertical. Então vamos lá, igual proc V, certo? Qual é o valor procurado? Eu quero o fabricante. O fabricante de quem? O fabricante do código 1. Então o valor procurado é o código 1. Então, código 1. Nesse momento, não somente nessa atividade, lembre-se sempre, eu tenho que pensar, quando eu estou realizando uma função, se eu consigo projetar esse conteúdo para os demais intervalos. E sempre você vai conseguir, sempre. Isso é agilidade, isso é eficiência. Então aqui, ó, eu não quero fazer um proc para fabricante, um proc para bebida e um proc para preço. Eu quero fazer um proc para todos e depois os utilizar, no caso, Ctrl+C, Ctrl+V, endereçamento relativo, o endereçamento absoluto, tudo bem? Então, primeiro passo, o código, ele só existe na coluna A, só a coluna A tem código. Coluna B não tem código, coluna C não tem código na minha tabela, olha só, aqui na minha tabelinha, só na A. Então, se somente na A tem código, eu já sei que a coluna A tem que ser fixa, certo? Mas linhas, em referência à linha, várias linhas têm códigos. A linha 18 tem código, a 19 tem código, a 20, até a 25 vai ter código. Então a linha eu não posso fixar, eu não posso bloquear. Mas a coluna eu tenho que bloquear se eu quero um trabalho de endereçamento. Então, ó, um F4, bloqueei tanto coluna quanto linha. F4 de novo, bloqueei apenas linha, perdão. E mais um F4, bloqueei apenas o A. O sifãozinho está só no A, então eu tenho bloqueio apenas na coluna. Muito bem, então aqui eu vou deixar dessa forma, ponto e vírgula. Matriz tabela. Onde é que eu quero buscar a informação desse código produto e trazer a informação de fabricante? Então lembre-se sempre, matriz tabela, eu vou selecionar toda a matriz, certo? Então eu vou vir aqui em cima, selecionei toda a matriz. E sempre a matriz intervalo ou banco de dados fixo, tudo bem? Fixo. Esse comentário que sempre tem que selecionar toda a matriz, depende, tá? São casos e casos. Tem casos de matrizes imensas, gigantes. Você não vai selecionar tudo, você vai selecionar apenas a parte que você precisa, que você sabe que você vai trabalhar naquele momento. No caso da nossa atividade, a matriz é pequena, então não faz sentido selecionar apenas 2 colunas, apenas 3 colunas, tudo bem? Então aqui, selecionei aqui a matriz, muito bem, ponto e vírgula. Número índice da coluna, a informação que nós queremos é de fabricante. Fabricante se encontra em qual coluna? Fabricante se encontra na coluna B. Tudo bem? Então, coluna B, coluna 2. Certo? Coluna 2, ponto e vírgula. Tipo da correspondência, sempre 0 no final. 0, fechei o parênteses. Ok? Enter. Muito bem. Então, aqui, ó,
fabricante Brahma, duplo clique na alça de arraste, ou clique, segura e arrasta, certo? Nesse caso aqui, pessoal, nós temos duas formas de endereçamento. Vou dar um Ctrl Z, eu posso muito bem aqui, ó, selecionar antes o intervalo, F2 para editar, seguro o Ctrl e dou um Enter. Mesma coisa, tudo bem? Vejam só, tive erros. São esses erros aqui, pessoal, que nós não podemos deixar na nossa planilha. Na empresa, na planilha pessoal, não podemos deixar esse erro. Tem algum problema? Não tem, mas fica esteticamente feia. Não vou deixar um trabalho dessa forma aqui, não vou mandar para o meu cliente uma planilha com esse erro, com essa informação hashtag ND, certo? Então, não vamos fazer isso. Temos algumas formas de correção. Uma delas é aplicando já a função CErro. Se acontecer um erro na função, responda para mim, tananã. Entenderam? Então vamos lá. Então por que aconteceu esse erro? Porque o código 7 e 8 ele não existe. Por isso que aconteceu esse erro. Então aqui é muito simples, olha só. O proc, eu tenho o proc. Então dentro desse proc, se acontecer um erro dentro desse proc, responda alguma coisa. Então antes desse proc eu já entro com a função CErro. Então vim aqui, ó. Certo? Se acontecer um erro, carreguei. Pronto, então CErro, aí abriu parênteses. Na função CErro ele solicita um valor. Esse valor aqui, eu já fiz ele, é todo o proc. Todo o proc aqui, ó, esse é o valor, certo? O valor está feito. Então todo o proc é o valor. Perfeito, então aqui o valor já está pronto. Excelente. Depois do proc, olha só, tem um ponto e vírgula, para aí sim entrar com o valor se acontecer um erro. Então depois coloquei o ponto e vírgula, qual é o valor se erro? O valor se erro, entre aspas, porque eu vou escrever, tudo bem? Entre aspas, código, opa, desligar o caps lock, ponto inválido, código inválido, fechei o parênteses, enter. Vou ter que endereçar de novo, poderia já ter selecionado, lembram? Então já poderia estar fazendo isso com a seleção feita em todo o intervalo. Ah, mas esqueci, não tem como? Tem, olha só, selecionei F2, Ctrl Enter. Ah, mas por que eu faço dessa forma? Porque eu não quero, aqui embaixo, aqui, olha só, substituir este formato da linha. Então eu seleciono, seguro o Ctrl, dou um Enter, eu não substituo o formato da linha, tudo bem? Muito bem, pessoal, então vejam só, já substituiu ali, tá correto, já não tá mais aparecendo aquele ND, porque eu entrei que a função se acontecer um erro, responda a informação código inválido. Então esse daqui é um método muito bacana que vocês vão usar bastante, então lembre-se sempre, CErro, ok?